A direita, em sua maioria, está perdendo a guerra cultural porque comete um erro fatal. Ela tenta voltar no tempo. Ela se encastela em ideias abstratas esperando que o mundo volte para ela. É um erro de postura, um erro de filosofia que transforma a tradição de uma força viva em uma peça de museu empoeirada. A chave para vencer a guerra cultural não está na conservação estática, mas é um tipo de progresso que a esquerda não consegue entender, porque ele é a própria essência da tradição. Para começar, a gente precisa entender o que é um ideal. O ideal é um sonho, uma perfeição abstrata que existe na nossa mente. É a cidade de Deus, que não pode ser totalmente materializada neste mundo imperfeito. O ideal é um ente abstrato que existe na razão, sendo a fonte do conhecimento humano. Pense no ideal como uma forma pura. É o que nos permite transcender a mera materialidade. O problema começa quando o idealista se fecha nessa esfera própria. Ele projeta a perfeição na matéria, recusando-se a perceber as nuances da realidade. Ele se torna um sonhador febril, que não vive no mundo real. Ele não entende que a realidade é o campo de batalha onde o ideal deve se manifestar, e não um mero reflexo passivo de sua mente. O idealismo ineficaz é a paralisia da ação. É a crença de que a beleza da ideia é suficiente e que o mundo deve se curvar a ela sem um esforço de concretização. É o erro de quem ama a ideia de justiça, mas não se suja com a prática da justiça. O ideal é a casa na floresta, é o refúgio, o ponto de perfeição que nos guia. A ideia concreta é o caminho que leva até ela. O caminho não é a casa, mas sem ele a casa é apenas uma miragem. Se você tentar abrir o caminho com pressa, sem planejamento, o resultado é ruim. Você derruba árvores para o lado errado, embrenha a mata e o resgate falha. O idealista ineficaz é aquele que, ao ver a dificuldade, tenta forçar a realidade a se adequar à sua pressa, usando ferramentas inadequadas ou métodos obsoletos. Ele confunde a urgência do ideal com a paciência necessária para a concretização. O caminho, a ideia concreta, exige esforço contínuo. Se ele for abandonado, a natureza, indiferente aos nossos ideais, o retoma. As árvores crescem de volta sobre os caminhos que deixam de ser usados. A natureza, recuperando o monopólio, impede aqueles que esperaram no conforto do quarto. O idealista que espera que o mundo volte para ele, descobre que a floresta ficou mais densa e o caminho mais difícil de ser reaberto. A inação não é neutralidade, é a vitória da entropia. O ideal abstrato não consegue se realizar no mundo real sem se transformar em ideia concreta. Mas, quando essas ideias concretas se fecham em si mesmas, elas morrem. Elas se tornam fósseis históricos. É o que acontece com os adeptos do comunismo ou do fascismo. Eles ficam presos a um momento da história que já se passou. O trabalhador de hoje não é o do século XIX. Ele não está nas fábricas de Marx, mas enfrenta uma tela em um mundo de serviços de informação. A energia marcial do fascismo não existe mais, pois o contexto geopolítico e social que a gente gerou se dissolveu. E o monarquista que só espera, sem ação efetiva, vê a realidade permanecer a mesma. Ele ama a forma da monarquia, mas não o espírito de ordem e hierarquia que ela representa. Ele se agarra à casca enquanto o conteúdo se esvai. As ideias se dissolvem frente à infinita marcha do tempo. A rigidez da forma mata o espírito. Mas se as ideias morrem, como o ideal sobrevive? Como a casa na floresta pode ser mantida acessível? A resposta está em um conceito de Hegel que a maioria dos conservadores ignora, e ele é a chave para a tradição e o futuro. Aqui entramos no mundo de Hegel, onde ele nos apresenta o conceito de Sittlichkeit. a vida ética. Sittlichkeit. Não é apenas um código de moralidade individual, mas a totalidade dos valores, costumes e moralidade de uma sociedade em um dado momento histórico. É a tradição viva. É o caminho que leva a casa, mas um caminho que é constantemente mantido, adaptado e refeito pela comunidade. A vida ética de Hegel é a manifestação política individual como um produto do seu tempo. Ele é a concretude do ideal em uma época específica. É por isso que a tradição não é estática, ela é um rio, não um pântano. Ela carrega o ideal, a água, através de um leito, a forma histórica, que se adapta à passagem do tempo. O homem encastelado se agarra a um caminho destruído de concretude. Ele precisa ter coragem para abandonar o antigo se quiser manter o ideal vivo. A dor de que Hegel fala é a dor do progresso, a dor de abandonar um conceito antigo para outro que lhe é superior. É a dor de reconhecer que a forma que amamos falhou em carregar o ideal para o presente. A superação no sentido hegeliano não é a destruição total, mas Aufhebung. a negação, a conservação e a elevação. O novo caminho nega a ineficácia do antigo, conserva o ideal que o antigo buscava e o eleva a uma forma superior, adaptada ao presente. O homem que deixou o refúgio ganha uma nova visão. Ele mantém viva a memória do ideal, mas percebe que a floresta mudou. O caminho antigo são apenas ruínas, sua abordagem precisa ser diferente. O progresso não é uma opção, é uma necessidade. O progressismo ontológico é a única maneira de manter o ideal vivo. Não é sobre voltar à Idade Média, mas sobre usar a serra elétrica inventada para construir um novo caminho.
O novo caminho se ergue sobre os escombros do anterior, modernizado, adaptado aos novos tempos e mais eficiente e mais resistente à erosão. Ele não é o caminho diferente no seu destino, mas superior à sua concretude. Assim a casa retorna ao imaginário popular. Sem o caminho, o ideal se perde, fica distorcido na mente das pessoas e encontra seu destino na corrupção ou esquecimento. Mas como podemos ser progressistas sem sermos de esquerda? Qual é a diferença crucial entre o retorno à tradição e o retorno da tradição? A maioria dos idealistas do campo da direita é conservador ou reacionário. Eles jogam em termos antiquados. É impossível convencer um abortista de que o aborto é monstruoso usando apenas argumentos do século XVIII. Não porque os argumentos sejam falsos, mas porque a linguagem e o contexto em que eles são apresentados são ineficazes para a mentalidade moderna. A chave está na diferença entre o retorno à tradição e o retorno da tradição. O retorno da tradição compreende a tradição como um ser ativo, que retorna adaptado aos novos tempos, com armas e ferramentas para tomar a frente do progresso mais uma vez. É a tradição que age sobre o presente, é a tradição que usa a serra elétrica. O retorno à tradição assume que nós retornamos a elas, sem considerar o nosso próprio tempo. É a tradição que espera por nós, é o conservador que espera no conforto do quarto. O primeiro possui papel ativo, o segundo passivo. O primeiro remonta ao futuro, o segundo ao passado. O primeiro é o progressismo ontológico. O progressismo moderno, ironicamente, é uma regressão ontológica ao estágio animal. É a total destruição da norma para que o ser possa fluir a própria individualidade abstrata infinitamente. É o primitivo de outrora, mas agora com a roupagem da tecnologia. O progressismo moderno não quer progredir, ele quer regredir ao estado onde não há limites, onde a vontade é a única lei. O idealista precisa ser alguém com consciência temporal e consciência transcendental. Consciência temporal é a análise da realidade imediata, resultando no cálculo dos melhores cursos da ação. É a capacidade de usar a serra elétrica, entender o contexto social, político e tecnológico do presente. É a sabedoria de quem sabe que não se pode lutar a guerra de hoje com as armas de ontem. A consciência transcendental é a perspectiva de que este mundo é imperfeito, resultando na inserção do caráter espiritual e abstrato. É a visão da casa na floresta, o ideal que não muda. É o que impede a consciência temporal de se tornar mero pragmatismo sem alma. A nossa história demanda uma refutação sublime da cultura e da política simultaneamente. A guerra política continuará baseada na oposição de falsas verdades. Resta a nós nos posicionar não como uma meia-via, mas como aqueles que assumem o pesado papel de restabelecer a moralidade milenar pela busca da verdade.